O tema de hoje é um tema extremamente interessante, né? Nós vamos falar sobre como incorporar um processo de compliance na empresa e tornar esse processo algo extremamente contínuo e sustentável. A base dessa nossa conversa vai ser a ISO 37301. Eu queria, antes de mais nada, e se vocês me permitirem, falar um pouquinho sobre mim, é muito rápido. Meu nome é Cláudio Grilo, sou especialista em programas de integridade, compliance, sejam eles compliance voltados a regulatório ou mesmo a programas de integridade. Eu sou especialista em ESG e vários títulos de auditoria líder, né? Anti-suborno, anticorrupção, meio ambiente, enfim. Eu acho que a ideia não é falar sobre mim. Sou diretor da Qualtec Consultoria e nós temos aí 36 anos de experiência nesse mercado. Rapidamente sobre a Qualtec, para que a gente possa entrar no tema principal, né, que é a questão do compliance e como ele pode se tornar um processo contínuo dentro da organização. A Qualtec, como eu falei, ela é uma empresa de consultoria, auditoria e treinamento em normas de sistemas de gestão. Tem 36 anos de mercado, nós já tivemos o privilégio de trabalhar com mais de 1.000 clientes atendidos, já treinamos mais de 17 mil profissionais, um número absurdo de auditorias internas e de segunda parte, perdão, que nós já fizemos. Em questões de certificação de sistema, nós já chegamos a 535 unidades certificadas. E como o tema diz respeito à compliance, nós já temos 104 unidades certificadas em antissuborno e anticorrupção no Brasil, Portugal, Peru, Equador e Panamá, e 9 empresas certificadas em compliance. E o tema vai ser exatamente sobre esse. Eu, particularmente, sou um apaixonado e eu espero que eu consiga transmitir para vocês também a mesma ideia, né? E a importância de se ter um sistema de compliance dentro da organização. Então, vamos lá para a gente começar a falar sobre o que é um compliance. A primeira coisa o compliance é um termo em inglês que está sendo muito utilizado, que significa estar em conformidade, cumprir com obrigações. Então, por exemplo, quando a gente fala em compliance, o que significa? É importante que a gente entenda esse significado, né? E ele, na verdade, ele está diretamente ligado a um conceito que vem da própria ISO 301, perdão, que é estar em conformidade com obrigações de compliance. O que significa isso? Que nós, da organização, mandatoriamente temos que cumprir, né? Como também aquelas obrigações que são mandatórias, portanto, leis, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, independentemente da obrigação, seja ela uma obrigação mandatória, seja ela uma obrigação voluntária, há a necessidade agora das organizações começarem a entender a importância de se cumprir com essas obrigações. Então, a gente precisa entender melhor qual é a abrangência de um processo de cumprimento de obrigações de compliance. Então, por exemplo, mandatoriamente, aquelas obrigações que eu devo mandatoriamente cumprir. Exemplos: leis e regulamentos, permissões, licenças, outras formas de autorização recebidas pela organização, regras, orientações, por exemplo, de agências, de órgãos reguladores ou agências reguladoras, decisões de cortes de justiça, tribunais administrativos, acordos comunitários, enfim, uma série outros de requisitos que são obrigações a serem cumpridas. Uma questão importante também é que a gente está, não, peraí, eu só estou olhando a questão interna. Não. Quando eu falo em compliance e cumprimento de obrigações, eu estou também falando de requisitos da minha própria organização. Códigos de ética e conduta, políticas, procedimentos e assim sucessivamente. Quando eu falo em obrigações voluntárias, são aquelas que a organização voluntariamente escolhi seguir. Então, vou dar alguns exemplos. Pacto Brasil pela Integridade Empresarial. Essa é uma obrigação que, caso eu venha a estabelecer como sendo algo que eu quero cumprir,
em função, por exemplo, da iniciativa da CGU, que foi lançado agora em março de 24, eu vou ter que cumprir. Se eu voluntariamente optei em buscar essa informação. Comprometimentos ligados ao meio ambiente, por exemplo, obrigações relacionadas com contratos com clientes, normas setoriais. Posso buscar também, posso entrar como obrigações que não são mandatórias, mas que são voluntárias, mas que eu preciso cumprir, Pacto da Integridade da ONU, e assim sucessivamente. Então, obrigações, por exemplo, de normas setoriais. Então, aqui eu tenho um universo muito claro, muito grande, com relação a quais são as obrigações, sejam elas obrigações mandatórias, sejam elas obrigações voluntárias. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão. E uma delas que eu tenho percebido ao longo do trabalho que nós temos feito nas organizações é que muito tem sido questionado sobre a aplicabilidade de um programa de integridade, ou um programa, ou um sistema de integridade, no que diz respeito a tamanho ou tipo de uma organização. Eu acho que esse slide fala claramente o que precisa ter dentro de uma organização. É aplicável a qualquer uma. Então, tenho escutado, por exemplo, que muitas vezes, na verdade, que, poxa, a minha empresa é pequena, o nosso campo de atuação ele é restrito, eu sou uma empresa não governamental, a minha empresa não tem fins lucrativos. Tudo isso se aplica a mim? Sim, com certeza. Então, não tem tamanho, não tem tipo de negócio, não tem característica, não tem contexto organizacional que não há uma aplicação de um programa de compliance. Esse é um ponto importante. Eu acho que, sim, cabe aqui uma questão extremamente interessante. Um programa de compliance, na verdade, ele tem que ser proporcional. O que é um programa de compliance proporcional? Ele é aquele que está diretamente ligado ou apropriado ao contexto operacional da organização. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar a minha organização e enxergar qual é o contexto legal, qual é o contexto social, qual é o contexto financeiro, como é que é o contexto cultural, quais são as partes relacionadas ou as partes interessadas, qual é o meu grau de dependência, por exemplo, de terceiros, e assim sucessivamente. Isso é importante para que você possa estabelecer o seu sistema num grau proporcional e suficiente. Proporcional ao meu contexto e suficiente para que eu possa ter a tranquilidade que me permita ter o meu sistema de compliance, isso é, me permita mitigar riscos de não cumprimento de obrigações de compliance. Como eu citei anteriormente, eu acho que vale a pena dizer que as organizações devem ter um programa, um sistema de compliance para que vocês possam ter sucesso a longo prazo. Eu acho que essa é a questão importante. Perenidade. Como eu, organização, garanto a minha perenidade? Como eu, organização, mantenho o meu sucesso, vou ter sucesso a longo prazo? Esse sucesso está diretamente ligado a você cumprir regras, a cumprir obrigações, sejam elas obrigações voluntárias ou mandatórias. Então, aqui, o compliance é fundamental e ele se aplica, mais uma vez, e me desculpem a insistência, quebrar esse paradigma. Ele se aplica a qualquer organização, de qualquer porte, de qualquer complexidade, de qualquer setor, não há nada. E aí eu posso utilizar a ISO 37301 como uma referência do desenvolvimento de um sistema, de um programa de compliance dentro da organização. Um sistema de compliance, seguindo os requisitos da 37301, ele se dá, mais uma vez, no entendimento do contexto. Quais são as operações? Quais são os riscos? Eu preciso olhar os riscos de cumprimento, de não cumprimento do compliance. E essa avaliação de risco vai auxiliar na implantação de todos os passos razoáveis e necessários para que eu possa cumprir com essas obrigações. Então, o coração
de um sistema de gestão de compliance e, portanto, tem tudo a ver com a questão de integridade, de um programa de integridade dentro da empresa, é eu ter a capacidade de levantar as obrigações de compliance, sejam elas obrigações voluntárias ou não, portanto, voluntárias ou mandatórias, e fazer a avaliação de risco adequada, profunda, com relação ao não cumprimento dessas obrigações. Por consequência, eu vou estabelecer medidas de controle, sejam financeiras ou não financeiras, em nível de entidade, isso é aplicável a toda organização, ou em nível do processo, aplicável a um processo específico, né, para que a gente possa mitigar os riscos e ter esse processo de compliance instalado de uma maneira muito clara, muito objetiva dentro da organização. Uma coisa que o pessoal tem me comentado, falou, pô, Cláudio, mas minha empresa é muito pequena, sabe? Isso é fácil de você trabalhar. Eu acho que essa é a questão, o fato de ser pequena, micro, média, empresa, pequena, micro, média, ela até facilita a implantação do processo de compliance. Exatamente porque elas são menos complexas, as empresas são menos complexas, né? As pequenas e médias organizações, com certeza, irão melhorar as suas práticas organizacionais utilizando os princípios do requisito da norma, da ISO 37301. Eu não vou ficar falando aqui sobre os requisitos, mais tarde a gente vai ter um slide sobre isso muito rapidamente, mas o que eu queria abordar aqui é que não se preocupem. A aplicabilidade da 37301, dos requisitos da 37301, ela é feita em qualquer organização. Mais uma vez, independentemente de porte, independentemente de segmento de mercado, independente do contexto operacional que essa empresa está estabelecida. O que é importante, é claro, a partir de hoje, ou na verdade já há algum tempo, né, as empresas precisam mandatoriamente estabelecer como parte da sua estratégia o acompanhamento e o cumprimento das suas obrigações de compliance, sejam elas quaisquer. Agora, tem aí uma pergunta interessante, né? Como ser uma empresa bem-sucedida a longo prazo? Eu coloquei aqui do lado uma coisa que eu entendo que é fundamental. Qual é a meta de um sistema de integridade ou um sistema de compliance? Cultura. Formação de cultura. Então, as organizações que almejam ser muito bem-sucedidas a longo prazo, elas precisam estabelecer e manter uma cultura de compliance, considerando as necessidades e expectativas de todas as partes interessadas. Clientes, fornecedores, colaboradores, alta direção, investidores, sociedade, órgãos reguladores e assim sucessivamente. Eu entendo que a questão do compliance, né, ele é, na verdade, uma base para que vocês possam ter uma sustentabilidade de operação. Eu acho que o termo é esse, tá na moda, né? Sustentabilidade está na moda. Então, vamos utilizar o termo de moda. Ela permite manter a empresa sustentável ao longo do tempo. O compliance se torna, então, sustentável, sobre a minha ótica, e, por favor, façam as suas observações, quando ele é incorporado dentro da cultura da organização. Ele é incorporado nas atitudes das pessoas que trabalham dentro dessa organização. E é importante que essas pessoas elas tenham uma percepção muito clara da sua responsabilidade no cumprimento dessas obrigações de compliance. Eu posso utilizar, e normalmente as empresas utilizam, uma das questões importantes para incluir na cultura é a integração das obrigações de compliance dentro dos processos do dia a dia da empresa, dentro dos requisitos, dentro dos procedimentos, dentro das suas políticas. Mais uma vez, só para a gente poder deixar claro, e me perdoem, pô, Cláudio, você está sendo muito repetitivo e tal.
A questão é que, como a gente entra em muitas empresas, né, estamos em mais de 113, 114 empresas já certificadas, junto com a 9, a 37.301 e 37.001, mais uma série de empresas que nós estamos trabalhando. É importante entender que no atual ambiente empresarial, que é extremamente complexo, que está extremamente regulamentado, o compliance se tornou, com certeza, uma preocupação e deve se tornar uma preocupação central para as organizações. Então, já que eu falei de cultura, eu queria apenas fazer um levantamento, apenas parametrizar o conceito do que é uma cultura. Fazendo essa abordagem, né? O que é cultura? Cultura é um conceito extremamente amplo, que representa, por exemplo, um conjunto de tradições, crenças, costumes de um determinado grupo social. A cultura também pode ser definida, né, como sendo o comportamento por meio de uma aprendizagem. Então, essa abordagem de cultura por meio de comportamento ou por aprendizagem de comportamento, isso foi levantado entre 1832 e 1917, lá pelo Taylor, quando ele falou o seguinte, eu até marquei isso, que eu acho que é bacana. A cultura é todo e aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridas pelo homem como membro de uma sociedade. Então, essa é a visão geral de cultura. Quando você fala em definição de cultura de compliance, usando os termos estabelecidos pela norma, é o que está na nossa tela. O que é uma cultura de compliance? São valores, ética, crenças e conduta que existem por toda a organização e interagem com as estruturas e os sistemas de controle dessa mesma organização para produzir normas comportamentais que contribuem com o compliance. Na verdade, eu acho que eu posso tentar, pelo menos na minha visão, tentar resumir um pouco. Eu entendo que, nesse caso, é fazer com que as pessoas, em todos os níveis, saibam como agir com base nos valores e regras da organização. Então, eu digo muito que são situações de hora da verdade. O que é hora da verdade? É quando alguém se depara diante de uma situação, ele tem que tomar uma decisão, ele tem que ir para um lado ou para outro, e aí ele está incorporado com as regras, com os valores, com os procedimentos da organização e toma o caminho correto. Isso é cultura. É saber trabalhar na hora da verdade, saber executar na hora da verdade as ações, as regras, os valores da companhia, em todos os níveis. Então, é ter, por exemplo, incorporado no dia a dia o comportamento de conformidade, respeitando políticas, respeitando códigos, procedimentos, legislações e outras obrigações que estão vinculadas a essa organização. E aí, a organização precisa, vou trocar o termo precisa, a organização deve desenvolver e manter, também promover uma cultura de compliance em todos os níveis. E é importante lembrar que cultura de compliance não é estático. Compliance tem como cultura o princípio de ser um processo dinâmico. E aí está a chave também do sucesso. É você conseguir enxergar as necessidades de mudanças e, com base nessa mudança, seja ela por questões estratégicas, seja ela por questões mercadológicas, não importa, saber trabalhar e manter a cultura da organização dentro daquilo que se espera, dentro dos valores da organização, dentro dos valores que são mandatórios a serem seguidos pelas pessoas. Antes de falar um pouquinho sobre cultura de compliance, especificamente de que forma a gente pode trabalhar e instalar a cultura de compliance dentro de uma empresa, eu queria falar um pouquinho sobre quais são os componentes que
poderiam ser... Quais são os compliances, na verdade, que nós poderíamos trabalhar? A gente fala muito, e o mercado fala muito hoje, em compliance de integridade. Isso é, são aqueles compliances, regras de compliance que são levadas à corrupção, fraude, suborno, lavagem de dinheiro e assim sucessivamente. Mas é importante que a gente entenda que eu tenho outras aplicabilidades de compliance que fazem parte do dia a dia da empresa. Então, por exemplo, eu tenho compliance regulatório, que significa o quê? Que está voltado a cumprimento de requisitos, sejam eles contratuais ou estabelecidos, por exemplo, por órgãos reguladores. Então, eu vou dar um exemplo para você. Aqui eu sou uma empresa farmacêutica. Ela é extremamente regulada, Anvisa. Então, eu posso aplicar o conceito da 37301 dentro de um compliance regulatório. Isso é, nós temos cliente onde, além da integridade, já se certificou na ISO 37301 voltado à integridade, agora está fazendo um trabalho voltado à implantação do conceito de cumprimento de obrigações de compliance, com base na 37301, no que diz respeito a requisitos regulatórios. Eu tenho também compliance, posso buscar compliance trabalhista, que refere-se às normas da CLT, né, no trato de funcionário, compliances ambientais, portanto, ligados a comprometimentos, compromissos ambientais, compliance tributário, que visa, por exemplo, garantir a conformidade com as leis tributárias da organização, compliance digital, onde pega muito pesado questões relacionadas com Lei Geral de Proteção de Dados, segurança da informação, e assim vai. Por exemplo, ESG, empresas estão olhando, usando a ISO 37301 para fortalecer, implantar regras de compliance nos seus programas de ESG. E vai embora, né? Eu não estou dizendo que a empresa deve escolher um único item. Não, eu acho que nós temos como organização de cumprir todas as obrigações em todas as esferas aplicáveis dentro da minha empresa. Mas, caso eu opte, por exemplo, em fazer um processo de certificação, eu posso escolher o compliance de integridade, ou um compliance regulatório, um compliance digital e assim sucessivamente. É possível, então, você ter um processo de certificação definindo o escopo aplicável a essa sua opção, a esse seu compliance desejado. Bom, voltando agora à questão de cultura de compliance, eu acho que esse é o ponto focal que é importante para que você tenha uma perenidade e ter um sistema de compliance bem claro, bem forte, fortalecido na organização. Acho que uma das coisas que, é claro, não preciso nem dizer, mas é fundamental, é sentido de propriedade. Eu preciso dar às pessoas que trabalham comigo o sentido de propriedade daquilo que elas fazem. Então, para que isso aconteça, vários fatores devem acontecer. O primeiro deles, e é o mais famoso de todos, né, é o famoso compromisso demonstrado pela alta direção sobre os valores, né, os valores existentes dentro da organização. Então, veja, o tom vem de cima, ele é fundamental. Como é que eu posso querer estabelecer uma cultura de compliance se os meus líderes não agem dessa forma? Eu sigo aquilo que eu vejo. Então, a ação, a atitude é fundamental. Então, o primeiro ponto para que se haja um desenvolvimento de uma cultura de compliance é o exemplo vir de cima. Depois, eu tenho lá um conjunto de valores que são publicados de forma clara. Quais são os meus valores? Né? Deixar explícito o que efetivamente a organização valoriza. O que efetivamente eu quero que os meus colaboradores também valorizem. Então, eu preciso deixar claro quais são os valores da minha organização. Uma outra questão é uma gestão que visivelmente implementa e respeita valores. Sejam elas através de uma série de questões, mas, por exemplo, declarações
a serem efetivamente cumpridas, consistência no tratamento de não compliance, isso é importante. Se eu digo que nós temos que ter um desenvolvimento de uma cultura e, portanto, fortalecer, eu preciso deixar claro que, durante o tratamento do não compliance, eu tenho que ter uma atitude que seja absolutamente independente de qualquer posição. Tenho que ter o quê? Um tratamento que seja de igualdade, um tratamento que possua isonomia. Então, tratar todos da mesma forma. Uma outra questão importante de fortalecimento de cultura são gestores de todos os níveis liderarem pelo exemplo, não só pela alta direção, mas todos os níveis. Gerentes, coordenadores, supervisores, encarregados, enfim, todos aqueles que possuem abaixo de si pessoas que lideram pessoas, precisam ter claramente estabelecido quais são as ações que eu quero que você, meu liderado, siga. Por consequência, deixa eu dar um exemplo. Uma outra questão aqui é uma questão de uma avaliação pré-contratação de pessoas e de parceiros de negócio. Isso é como se fosse é um processo de background check, é um processo de due diligência. Isso é, conheça quem é que entra na tua organização. Conheça quais são os parceiros que você vai, com quem você vai trabalhar. A única coisa que vale a pena aqui lembrar é o seguinte: nós temos uma lei LGPD, e essa avaliação, né, ela pode ser aplicável apenas a funções críticas, por exemplo, como está no slide, e que a gente tem que tomar todos os cuidados com relação à lei geral de proteção de dados e demais direitos que são das pessoas. Mas é importante saber com quem você vai trabalhar, quem é que vai participar da sua organização. Legal ter um programa de indução, portanto, seja um onboard, um programa de integração, né, que enfatiza, que te dá, que mostra para as pessoas quais são os nossos valores, que faz dá uma ênfase bastante grande no compliance. Então, é importante ficar muito claro que o exemplo vem de cima, não tem jeito. E no tratamento contínuo do compliance, incluindo atualizações para treinamento de pessoas, envolvendo as partes interessadas. Então, aqui, eu estou tendo já uma série de informações de conjunto, de informações necessárias para que você tenha uma base estruturada para implantar uma cultura de compliance dentro da empresa. Ter um processo de comunicação muito forte, treinamento, de modo a que as pessoas constantemente recebam informações sobre valores, sobre como elas devem agir com relação a algumas práticas, fazer um reconhecimento importante, reconhecer as realizações que foram executadas durante a gestão, reconhecer os resultados de compliance, da mesma forma que nós falamos que você deve tratar os resultados de não compliance, é importante que as pessoas sejam valorizadas, que a gente tenha uma realização na gestão, né, e no resultado do processo de compliance. Implantar o pensamento baseado em risco, isso é fundamental. Então, manter a nossa matriz de risco extremamente atualizada, trazendo sempre informações, sobre aquilo que efetivamente deve vir para a matriz, atualizar essa matriz com base em algumas entradas importantes dentro da organização. Ser ágil, proporcional no que diz respeito a processo disciplinar. Eu acho que esse é um tema importante. Saber tratar questões disciplinares quando há casos de violação dolosas ou negligentes das obrigações de compliance. E aí, obviamente, tem que ter um processo de investigação muito claro, um canal de linha ética, enfim, alguma coisa que permita captar essa questão.
uma clara relação, precisa ficar muito clara a relação entre estratégia da organização e os papéis individuais, né? Tem que enfatizar que o compliance é essencial para alcançar esses resultados organizacionais. Tem até eu estava lendo um material já há algum tempo do Peter Drucker, que é o papa da administração atual. Ele falou o seguinte, eu achei muito interessante, que a cultura de uma organização elimina a estratégia no café da manhã. Eu achei estranho isso, né? Ué, cultura organizacional mata a estratégia no café da manhã. O que que significa isso? Não adianta eu ter estratégia se eu não tenho uma cultura voltada à sua implantação, se eu não tenho as pessoas que estão trabalhando comigo, olhando e trabalhando em favor da estratégia. Então, essa é a questão. Então, eu posso ter a melhor estratégia do mundo, mas se eu não tiver uma cultura dentro da empresa, uma cultura organizacional que suporte essa estratégia, ela vai ser morta. Eu acho que essa frase me impactou de uma maneira muito grande. Estabelecer ações corretivas para abordar não compliance, né? Deixar claro que essas ações devem ser aplicadas em todos os níveis, capacitar as pessoas, encorajarem as pessoas para levantarem preocupações de compliance nos níveis apropriados da direção, isso é, ter um canal de comunicação, um diálogo aberto, seja ele anônimo ou não, mas que as pessoas possam levantar as suas preocupações com relação ao não cumprimento de compliance, por exemplo, né? Para que vocês possam ter um processo de correção. Eu entendo que a gente precisa que a organização tenha entender que precisamos ter alguns pontos fundamentais. E aqui não adianta. Eu preciso medir como está a cultura de compliance da minha empresa. Preciso ter uma medição para que eu possa dar, continuar fazendo aquilo que eu preciso fazer e corrigir aquilo que precisa ser alterado, né? Pô, vamos buscar informação das pessoas para determinar se elas percebem, por exemplo, se há um comprometimento de compliance pela alta direção e por toda a gestão intermediária. Portanto, perceber se há o exemplo tomado pela atitude, estabelecer planos de ação baseado em resultados de indicadores de cultura. Se eu faço a medição de cultura, né, e eu tenho esse resultado, quais são aqueles fatores importantes que eu preciso levar em consideração e como é que eu vou fazer, né, para poder ajustar esses controles, esses indicadores? Então, é fundamental que haja uma medição de cultura, um estabelecimento de planos de ação, caso os resultados de indicadores de cultura da organização não sejam adequados, e buscar, verificar se os nossos colaboradores da empresa percebem o comprometimento formal da alta direção e de todo o nível de gestão da minha organização. Eu acho que tem uma questão, falar, pô, Cláudio, você falou para caramba, mas realmente é aplicável em qualquer organização? Eu ainda tenho uma dúvida. Eu acho que é importante a gente entender que o compliance ainda é uma questão muito recente dentro das empresas, né? O que, na verdade, não significa que ele não deva ser tratado de forma urgente, né? Ou instituída de forma urgente dentro da organização. Eu acho que é legal a gente quebrar algumas visões ou conceitos que são fundamentais, de modo que a gente consiga ter uma tranquilidade para executar as nossas atividades. Opa, perdão, apertei o botão errado aqui, me perdoe, pessoal. Então, o primeiro deles é o seguinte, vamos citar alguns erros de conceito, né, relacionados a essa questão e que te vai tirar dúvida de se vale ou não vale a pena implantar. Primeiro conceito mais uma vez, não se aplica a micro, pequena e média empresa. Pô, já falamos isso várias vezes. O compliance é aplicável a qualquer porte de organização e qualquer segmento. Muitas empresas podem estar perdendo negócios devido à falta de um programa de compliance ou tem apenas um compliance no papel, sem qualquer efetividade. Isso é custo desnecessário.
Essas empresas podem, que não têm um programa ou que, por exemplo, possuem um compliance de papel, estão correndo riscos desnecessários, né? E muitas vezes até desconhecidos. Essa é uma questão interessante. Em nossas atividades, por exemplo, já trabalhamos com implantação de sistemas de compliance, inclusive com certificação, em empresas de 2 colaboradores. 2 colaboradores. Então, aqui está um exemplo muito claro de que há aplicabilidade em qualquer tamanho de empresa. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente discutir é a falta de conhecimento, né, de como o compliance pode contribuir para uma estratégia da organização. Ela garante, por exemplo, compliance garante cumprimento de obrigações, sejam elas legais, aquelas obrigações mandatórias ou voluntárias. O compliance reforça a cultura de estar em conformidade, né? Conformidade com procedimentos, com políticas, com códigos. O compliance protege a empresa contra possíveis sanções legais, sejam elas sanções comerciais, sanções financeiras. O compliance custa? Não, o compliance não custa. Esse é um erro grave de pensamento. Isso vai custar. Não, não vai custar. Na verdade, compliance não é custo. Compliance é investimento que tem um retorno garantido. Garantido. Não tenha dúvida. Eu acho que aqui você garante, por exemplo, o impacto não reputacional, você garante mitigação de riscos, você garante questões relacionadas com impactos financeiros de não compliance, e a gente está cheio por aí, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma multinacional, eu vou falar sobre impacto financeiro, eu acho que esse é um ponto importante. Uma multinacional americana, ela está sendo processada nos Estados Unidos por pagar propina no Brasil. E ela simplesmente reservou 630 milhões de reais para pagamentos de multa. Agora, recentemente, a gente está vendo um time de futebol, né? Perdeu um valor de investimento em seu patrocínio em torno de 360, 370 milhões, eu não me perdoe, mas é por aí, né? Por quebra de uma cláusula contratual anticorrupção, né? E aí já houve a quebra do contrato e a empresa já saiu fora, né? Eram 370 milhões, basicamente. Então, esses são 2 exemplos do que pode acontecer com relação a impactos negativos no processo de não ter um processo de compliance, sejam eles compliance regulatório, integridade, assim sucessivamente. Eu queria só apresentar rapidamente para vocês quais são os requisitos que a ISO 37301 tem. Ela tem o famoso PDCA, ela considera, por exemplo, quais são os princípios dentro da minha organização: integridade, boa governança, transparência, sustentabilidade. Embaixo tem um contexto alimentando todo esse meu programa de PDCA, então contextos legais, sociais, como já falamos anteriormente. E aqui está o grande ponto. Esse ciclo mostra os requisitos da ISO 37301. Mais uma vez, aplicável a qualquer compliance. Então, eu tenho comprometimentos em todos os níveis, as políticas de compliance, definição de responsabilidade, gestão de risco, treinamento, comunicação, processos operacionais que são relacionados ao dia a dia da empresa, gestão de massa documental, execução de auditorias, análises críticas, medições e monitoramentos, testes de controle, levantamento de investigações, processos de investigação e, obviamente, gestão de melhoria contínua, gestão de não conformidade e melhoria contínua. Bom, falei rapidamente sobre isso e eu entendo que é muito bacana a gente, falei muito, me perdoem, mas eu acho que é muito bacana a gente deixar um espaço para que vocês possam questionar, levantar as suas preocupações, e eu teria o maior prazer em poder discutir e responder qualquer questão que vocês possam levantar. Ok? Então tá ótimo, muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Congesco. Vocês terão palestras fantásticas de vários temas. Aproveitem. E eu estou à disposição de vocês para qualquer tipo de questionamento sobre especificamente esse tema, que é a manutenção, a perpetuação, a sustentabilidade de uma cultura de compliance dentro da empresa.
Muito obrigado pela atenção.